Opa, hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, MacBook Pro, modo escuro, gestos cenográficos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Ontem, 21 de outubro, foi o dia do podcast nacional. O dia internacional no dia 30 de setembro, aqui no Brasil, 21 de outubro, que foi o dia do primeiro podcast publicado, o Digital Minds. O Deezer trouxe uma pesquisa que aqui no Brasil houve um aumento de 60% ao longo do ano, 67% a mais de ouvintes de podcast. Foi Brasil, Alemanha e França. Também cresceu bastante, Alemanha e França 50%, no Brasil 67%. Metade de 24 a 35 anos, um quarto de 35 a 45, ou seja, 75% da audiência de podcast está de 25 a 45 anos, acima de 45, 17%, e abaixo de 24, de 16 a 24, 11%. E um quarto da galera que ouve podcast ouve mais de 1 hora por dia. Não chega a ser exatamente assustador, porque um episódio tá girando mais ou menos em 1 hora, é o episódio padrão de podcast nacional, então é pelo menos um por dia. Esse ano eu não vi muita movimentação do dia do podcast, não sei se foi falta de tempo para organizar ou se foi maturidade do mercado como um todo, porque a gente não vê, hoje é o dia da revista, hoje é o dia da televisão. Tem momentos específicos, 50 anos da TV brasileira, 100 anos do jornal, vai saber. De qualquer maneira, vale você dar aquela cutucada no seu podcast, nas redes sociais. Às vezes, o arroba do seu podcast, o Twitter, o Instagram do seu podcast, a página do Facebook do seu podcast, vai ser um conteúdo mais automático, seja por falta de tempo, por preguiça, seja por falta de criatividade, mas vira e mexe, quando você sentir vontade de comentar alguma coisa, de dar uma cutucada, vai lá dar uma cutucada, se faz presente. De repente segue o arroba pessoal, geralmente um podcast tem vários integrantes, e numa dessa pode compensar aquele perfil do podcast um pouco mais automático, fazer aquela avaliação no iTunes, ouvir um podcast novo, recomendar um podcast para alguém que já ouve podcast, para quem não ouve podcast, dicas para você honrar, celebrar o dia do podcast. Notícias. Cocatec. E Coca, o iPhone realmente economiza energia no modo escuro? Isso para tela OLED. Pois é, o PhoneBuff fez um teste de uso do smartphone, aquele bracinho automático, Dark Mode e Light Mode, e chegou numa diferença de 30% de economia de energia. Eu confesso, até achei pouco. O número que eu tinha na minha cabeça era mais ou menos de 50%. Eu lembro, foi o Google que mostrou uma imagem dizendo tela toda branca, tinha um consumo, era 300 qualquer coisa, não me lembro qual era a unidade, mas eu lembro 300, aí você tinha o azul, que gastava mais energia, uma tela toda azul, que era na casa de 200, e você tinha o verde e o vermelho, que gastavam mais ou menos a mesma coisa, perto dos 100, e o preto, que gastava coisa ali de 50. Aí você fazia uma aritmética ali, uma média, e chegava numa economia lá de 50%, isso é o que eu me lembro. Isso acontece porque na OLED, os pixels eles funcionam de maneira independente, você não tem uma luz única, a LED atrás iluminando, e o LCD, os pontinhos abrindo e fechando, a luz é individual, então cada pixelzinho acende branco, e para você acender branco você precisa acender o vermelho, o verde e o azul. Mas aí, Coco, fazendo essas contas, se para acender o branco gasta 300, para acender o vermelho e o verde 100 cada um, e o azul outros 200, deveria dar 400. Pois é uma boa pergunta, mas eu lembro disso. Não sei se era um estudo dentro do YouTube modo claro versus modo escuro, que você tinha essa economia aí na casa dos 50%, até era mais, viu? Virava acima de 50%, é o que eu tenho aqui na minha mente. Isso, obviamente, depende do aplicativo que você está usando, se aquele aplicativo está no modo escuro. Quanto mais for escura a cor, via de regra, mais você economiza na bateria. Agora, eu até tava para falar sobre isso, né? Na abertura, eu separei, eu vou falar de modo escuro, porque o modo escuro, ele é um aprendizado. Quando eu peguei o modo escuro pela primeira vez, já com tela OLED, acho que foi no Telegram, eu falei, não, feio demais. Aí eu usei um tema azul escuro, quase
preto, mas era azul escuro. E no Twitter eu usava o Tweetbot, na verdade, né? O cliente que eu uso de Twitter, o Ocean, se eu não me engano, esse era o nome do tema. Era um tema azul escuro também. No Reader, eu também não usava o tema escuro. Eu comecei usando aquele, parece mais um cinza bem fechado. Depois eu fui pro preto, modo escuro propriamente tal. E agora eu tô usando, foi no final de semana que eu coloquei o modo escuro no Twitter e no Telegram. Eles me desagradavam um pouco, eu ficava meio desconfortável. Talvez os elementos visuais, né? Uma mudança drástica, os balõezinhos, me achar, né? Parece que é um processo de aprendizagem, um processo de costume. E hoje estou completamente ambientado, fãzão do modo escuro. E Coca, como estão as vendas do iPhone 11? Fazendo bonito. Aqui no Brasil, como falei, mas vendendo o Pro, grande referência. Parece que é assim no mundo inteiro. Na China tá vendendo bastante. China, a galera que tava, não é presa, mas tava ali com o iPhone 7, tá comprando um novo iPhone. Fez com que os chineses abrissem a carteira. A China teve um aumento de 230%, né? Tá vendendo 3 vezes mais iPhone. Tá assim no mundo todo. Tanto é que a Apple tá batendo topo histórico, mega valorização. Tá assim no mundo que é o mundo e no mundo que é a China. Aí você entende o tanto de dedos que a Apple tem em relação à China. Hoje o mundo tá convulsionando, Hong Kong, Chile, Líbano, Espanha também, Iraque, Equador, Bolívia. O panorama tá mudando, né? É curioso a gente parar pra imaginar que a China tá querendo se abrir enquanto os Estados Unidos querendo se fechar. Parte daquelas soluções prontas que a gente tinha já não estão mais funcionando como antigamente. Aquele tripé macroeconômico, todo mundo sabe de quais salteados, né? Como é que incentiva a economia? Já não tá mais dando resultado. Pega talvez um caso meio ponto fora da curva, mas exemplifica bem. Japão tá com taxa de juros negativa e não consegue aquecer a economia. A população não cresce, não consegue aumentar a demanda. Você tem essa população envelhecendo, aumentando os custos em cima dessa população que não cresce jovem. E você pega as medidas para aquecer a economia, elas não conseguem ficar restritas no Japão, porque hoje é um mundo conectado. O incentivo que você dê para produção no Japão pode ser aproveitado por uma outra empresa. O panorama tá mudando mais do que a gente imagina. E as ligações por WhatsApp, né, que iam ser taxados lá no Líbano, projeto abortado. Enfim, China ainda se mantém um país extremamente relevante. Não é à toa que seu Timóteo virou presidente do conselho administrativo da Tsinghua, que é uma das universidades mais importantes da China. Falando nisso, a Huawei tá com lojinha lá na China. Montou uma Apple Store flagship, grandona, icônica, em Shenzhen. Já que falei de Android, Xiaomi, sexta-feira, anunciou a entrada no mercado de monitores. Ainda não tá presente aqui no Brasil, mas tem o Mi Surface Display, tela curva 21x9, 3.440 por 1.440. E tem também o Mi Display, que é basicão, 24 polegadas, Full HD IPS. Aqui no Brasil, chegou o Zenfone 6 com o ROG Phone 2. O Zenfone 6 começa com 64 de armazenamento e 6 GB de RAM por 3.000, indo até 12 GB de RAM e 512 de armazenamento por 5.500. E o ROG 2 com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento, 5.000, 12 de RAM e 512, 7.300. No Pixel 4, tá falhando miseravelmente o radar, a detecção. Talvez não esteja falhando miseravelmente a detecção do radar. Talvez seja algo que daqui 1-2 meses o Google venha, ajustei aqui o radar. Porque o movimento ele tem que ser muito, digamos, cinematográfico, né? Você tem que fazer um movimento. Calibraram para ser um movimento gigantesco, para ser aquela coisa, né, realmente cenográfica, para não deixar dúvidas que você tá fazendo o gesto, até para evitar o falso positivo. Só que na prática a gente, né, quer fazer um gestinho mais discreto. E com esses gestos mais discretos é que não tá funcionando. De abrir o olho para destravar. O Google falei, né? Até o final do ano chega. Tinha nas primeiras versões do Pixel 4. Por hora, o jeito é, né, tá dormindo, você quer ter essa segurança, é desabilitar a biometria. Mesmo o Pixel 4 não conseguiu o suporte completo do seu iMessage, o RCS. Conseguiu na Sprint, mas Verizon e T-Mobile não rolou. Outra coisa também curiosa, nesse primeiro momento, para você usar o Google Stadia, para você usar o controller sem fio, só com o Chromecast Ultra. Se você jogar com seu Androidinho, vai ter que conectar fio. Ok, uma coisa temporária, de repente ali não conseguiu resolver um determinado probleminha, mas, né, pega meio mal, né? Não fica aquela coisa azeitada. Já começa a levantar umas desconfianças. O que mais de Google? Na verdade, Alphabet, a Wing, que é a parte de drone comercial, tá começando a fazer as entregas via drone, começando daquele jeitão, devagarinho. Walgreens e FedEx Express, locais restritinhos, mas tá rolando. Linux no DeX já era, em tempos de Raspberry Pi, né? Um Linux no DeX é uma boa, mas o Samsung falou, não, foi projetinho beta, ok, legal. DeX continua, só o Linux DeX que deixa de existir. Até
o Android 10 Beta? Tem. Atualizou, perdeu o Linux on Dex. Não chegou a ser exatamente um sucesso. Se você pega... Foram 5.000 instalações na Play Store. Então vamos combinar aqui que é nada. O APK Mirror teve menos de 40.000 downloads. O Dex, por padrão, roda Android. Ele é ambiente Android, só que com experiência desktop, né? Tanto que Dex é Desktop Experience. E qual que a Microsoft falou que o Android é o melhor sistema operacional mobile? Falou, e óbvio que falaria, né? Tá usando Android nos seus smartphones, né? Lá no seu projeto de tela dobrável. O Duo, óbvio que falaria. Estranho seria se eu falasse o contrário. Embora, na verdade, o que o Panos Panay falou foi que para esse dispositivo, pro Duo, o melhor sistema operacional é o Android. É uma sutileza, mas faz muito mais sentido. É um betinho, né? Telinha dobrável, não sei o que, já tem soluções parecidas no mercado, não vou precisar desenvolver, mas não chega a ser exatamente uma surpresa. Microsoft que comprou a Mover.io. Mover.io permitia que você movesse dados entre nuvens sem ter que baixar o dado. Tem algo que está no Dropbox e eu quero levar pro Google Drive. Eu tinha que baixar do Dropbox, né, colocar na minha máquina e da minha máquina fazer o upload pro Google Drive. Com o Mover.io, que aceitava infinitas nuvens, você fazia direto. O próprio Mover.io pegava os dados do seu Dropbox, você concedia o acesso e mandava pro seu Google Drive, também você concedendo acesso. A princípio, o Mover.io vai continuar funcionando. O principal objetivo é fazer a migração para nuvem da Microsoft. Você tem suas coisas no Box, você tem suas coisas no Dropbox, no Google, né, onde é suportado, levar para a Microsoft. E voltando para o universo Apple, o YouTube adicionou suporte a vídeo HDR no iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Então você vai ali nas opções do vídeo, vai ter a opçãozinha HDR, se, né, obviamente, o vídeo tiver sido upado em HDR. Se você quiser testar, abre o aplicativo do YouTube, pesquisa por HDR, que você vai ver os vídeos com HDR. Que é mais de Apple? Galera falando que o iPhone 11 bate o Pixel 4, mas vai ter alguns cenários onde o Pixel 4 vai ganhar. Os dois estão livres, né? Coladinhos. Você já não tem mais uma vantagem tão grande dos Pixels como outrora. Agora, qual o custo de produção dos novos iPhones? O 11 Pro Max 512 tá com um custo na casa de $500 e é vendido por 1.500. Na verdade, 1.450. 3 vezes mais. A diferença entre 512 e 256 é mínima, então não chega nem perto dos $100, ali na casa dos $10. Depois quero ver do 11 e do 11 Pro, número que eu tinha para iPhone 10, 10S, ali $380. E rolando um papinho de que o MacBook Pro 16 polegadas já estaria em produção. Mas você começa a fabricar hoje para vender daqui 2-3 meses. Então, como é MacBook, você não tem o estouro de vendas como tem no iPhone. Então dá para você iniciar mais próximo do momento de venda. Esse MacBook Pro 16 polegadas está sendo cogitado aí na casa de $3.000. Seria a versão Pro do MacBook Pro. O óculos, o dispositivo de realidade aumentada da Apple, ficaria para 2020, junto com o monitoramento de sono do Apple Watch e os Macs baseados em ARM. Lembrando que faz mais sentido para mim que essa migração dos Macs em ARM, até para não bagunçar muito o coreto do macOS, ser uma coisa mais gradual, quebrar as tarefas que faz o processador e a GPU, dividir essas tarefas com especializações ARMs, do que pura e simplesmente arrancar o chip Intel e colocar ARM, e salpicando a ARM aos pouquinhos e faz, quem vai cuidar de áudio agora vai ser esse chip ARM aqui, que acaba que já é um modelo híbrido computacional que a gente tem no iPhone. Saiu uma revisão da atualização suplementar para o Catalina, ou seja, se você já atualizou, se você já pegou essa atualização suplementar, não precisa pegar essa revisão, só vai pegar essa revisão quem não pegou a atualização passada. De rede social, o Imgur falou, conteúdo não safe for work, não vou suportar dos que estão vindo via Reddit, parece que vai suportar para os demais, só para o Reddit que vai dar travada naquele hot linking. Libra, a criptomoeda do Facebook, para ganhar apoio, tá querendo ser lastreada na moeda corrente, tá querendo se passar pelo seguinte, olha, eu sou só um sistema de pagamento, então nesse país aqui, eu tenho um fluxo de, 100 mil dinheiros, então tem 100 mil dinheiros desse país aqui lastreado nesse país aqui para eu poder operar nesse país aqui. Em vez de ser um substituto digital para uma nova moeda que o Facebook poderia emitir a qualquer momento, o Facebook agora tá reposicionando a Libra. Não, a gente é sim uma criptomoeda, mas a gente tá lastreado em moedas nacionais, é só mais um meio de pagamento. Tá tentando, né? Cutuca de um lado, cutuca de outro. Tem outro aplicativo aí para tomar cuidado, o Gradiente, que é para você descobrir com que personalidade você se parece. Quem tá por detrás é chineses, fique esperto, pode
ser um daqueles Cambridge Analytica, reconhecimento facial, pegando face, inteligência artificial. Segue naquela linha do FaceApp. Já estava na loja, já estava presente, mas ganhou tração nas últimas semanas. De segurança, NordVPN foi vazada de alguma maneira, conseguiram acesso a uma chave que já foi expirada. Com isso, acredita-se que tenha tido acesso a alguns dados dos clientes. Em tese, NordVPN não armazena nada, aquela política de zero login. Seria até interessante, né? Se quisessem derrubar a NordVPN, até publicava aqui os logs que eu consegui. Mas não parece ter sido esse caso. Foi num dos data centers, alguém teve acesso indevido, conseguiu capturar a chave, estava até acessando determinadas partes dos sistemas, poderia até com essa chave se passar por um servidor NordVPN, fazer um ataque do homem do meio, mas não parece ter maiores implicações. E qual que é o 5G? Ele vai ser seguro ou não vai ser seguro? Então, tem duas coisas aí no 5G. Tem a parte dos equipamentos, Huawei. Se você estiver usando criptografia, não tem com que você se estressar. Se a tua máquina aqui, se o teu ambiente aqui, ele consegue estabelecer uma comunicação criptografada, HTTPS, com o teu destino, e tanto origem quanto destino não tão Huawei, digamos assim, assumindo uma preocupação com a Huawei especificamente. Tá criptografado, tá de boa. Dentro desse aspecto de infraestrutura, pode até facilitar para o Trump liberar a Huawei depois. Você tem, claro, os metadados, aí sim fica devassável. O IP tal fez uma conexão com o IP tal. Eu sei que aquele IP é de um determinado banco, a conexão foi demorada, né? Teve um trâmite. Esse IP aqui tem uma conta no banco tal, mas o dado em si tá seguro. Outra coisa também, lembra? Matou pássaro na Holanda, o 5G? Pois é, vamos travar o 5G, mas entretanto, porém, todavia, vale lembrar, não tem estudos. Quando o assunto é radiofrequência, você não tem estudos conclusivos, mas os estudos, muitas das vezes, se concentram ali na faixa das micro-ondas. Já o 5G opera nas ondas milimétricas, não tem estudo. Acrescenta que as ondas milimétricas, exatamente por não ter muita penetração, você vai ter que espalhar a cada, 100, 200 metros uma antena, aumenta a exposição, mas não tem penetração, vai na pele ali já é embarreirado. Mas qual é o impacto? E na córnea? Os limites de exposição que a gente tem hoje são baseados nas micro-ondas. Tem que estudar isso aí. Na Alexa e Google Home descobriram você faz uma skill e aí você recebe o comando. Alexa ativa aquela skill. Só que dentro da skill, eu, desenvolvedor da skill, coloco um código de erro. Retorno propositalmente um código de erro para Alexa para ficar continuando a ouvir. Funcionamento normal. Alexandra, ativa a skill, passa tal comando e recebo a resposta. Acabou. Alexandra mata a skill. Só que a skill pode falar: Alexandra, deu erro aqui, continua ouvindo. Aí a Alexandra continua ouvindo, o que ela capta é passado pro servidor da skill e numa dessa pega aí informações além do que deveria, guardando as devidas proporções. Você tá num site navegando, passando suas informações ali no teclado, mas aquilo que você continua digitando no teclado, né, vai também pro site, pro aplicativo que você deixou de acessar. Espiõezinhos espertos. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Reino Unido, que tinha aquela proposta de forçosamente exigir que para acessar conteúdo não safe for work, você tivesse que comprovar que tinha mais de 18 anos, seja por documento, por cartão de crédito, desistiu da ideia. Netflix está de olho em quem compartilha sua senha com outras pessoas. Em tese, você pode compartilhar a sua senha, na verdade, né, criando perfis, e assim você acaba compartilhando a sua senha dentro da mesma casa. Mas a Netflix está de olho nesse grupo familiar além de casas. Isso hoje corresponde a 10% dos seus usuários. Daria para aumentar a grana, a bufunfa da Netflix em 10% só se todo mundo assinasse. Coca, mas é fácil, é só exigir então que todo mundo assine. Não necessariamente, porque se bloquear de uma vez só, claro que vai ter gente que vai assinar. Por outro lado, com certeza, tem gente que rateia o pagamento e uma vez travando, não vai mais pagar, vai diminuir o número de assinantes. Netflix está ciente disso e quer resolver de uma maneira que não afete negativamente o número de assinantes. Netflix também está lançando no mercado debentures 2 bilhões de dólares para criação de conteúdo original. Esperem, mais uma leva de conteúdo Netflix. Aqui no Brasil, Telecine está trazendo um plano básico. Você tem no Telecine Play o completo, que custa R$38 com 3 telas. Agora você tem um básico com uma tela por R$23,90 e a Twitch está testando o Watch Party, tipo um cinema Amazon Prime, para você assistir conteúdo Amazon Prime com a sua audiência. O streamer, vou assistir aqui esse conteúdo Amazon Prime, assiste comigo, coloca a audiência nessa. E por último, lembra que eu falei que num futuro próximo não teríamos um smartphone quântico, porque a tecnologia quântica ainda é um monstrão, ainda é um geladeirão em termos de tamanho que precisa ser miniaturizado? Isso porque você tem campos magnéticos para manter
manter todo esse estado quântico, não é ativo, persistente, controlável, para poder funcionar. Na prática é isso. E acharam um novo material que não precisa desses campos magnéticos. Ele consegue se manter nesse estado quântico ao natural. Obviamente, ainda tem muita pesquisa em cima, mas né, já achamos. Pode até se descobrir que ele não seja eficaz na prática, mas já achamos. É o Beta B2PD. E assim, torcendo para responder todo mundo hoje, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.